Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Maledite de hoje. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias às 11 da manhã tem relato também. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, 12:30 todos os dias tem vídeos do Matheus com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo. Meu Deus, perdeu o foco no meu rostito, agora voltou. Notícias de sábado e domingo, e um domingo ou outro tem um especial, certo? Domingo agora vai ter especial de Glória Ramírez, a mulher tóxica. Que eu ia falar, gente, esqueci o que eu ia falar do especial. Enfim, não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueçam de fazer uma visitinha à nossa loja assombrada, www.lojaassombrada.com.br, onde você vai encontrar produtos muito legais, camisetas que brilham no escuro, canecas, luminárias e outras coisas mais. O que eu ia falar é que temos esses vídeos ao longo da semana e temos vídeos extras, vídeos exclusivos para membros do canal Assombrado. Então, se você não é membro, você pode clicar no botãozinho aqui embaixo, tem lá Seja Membro, e aí você tem acesso a conteúdos exclusivos, tá? Que é um plus, além da nossa programação normal aqui no YouTube, ok? Vamos então ao relato de hoje de Maledite. Esse relato é um relato lá de 2017, que ele nem estava encaixado ainda como Maledite, mas eu encaixei aqui, porque ele tem a ver com esse lance aí da inveja alheia, enfim, e aí eu encaixei e eu troquei os nomes, porque os nomes não estão trocados ainda, sabe? Então vamos lá. É uma moça que nos conta. Esse relato, mais uma vez, não é sobre mim, mas eu pude presenciar um fato que até então eu não acreditava que poderia chegar tão longe. Mas macumba pode matar sim. Pessoal, aqui ela tá falando o termo macumba, porque é um termo popularmente conhecido, tá? Para um trabalho feito, um trabalho de magia, de feitiçaria, enfim. Mas popularmente é conhecido como macumba, mas sabemos aqui que macumba é um instrumento musical, né? Tudo bem, mas vamos entender então que o que ela quer dizer aqui é isso, tá? Nessa linguagem popular conhecida assim. Então, ela disse, macumba pode matar sim. Mais uma vez, eu não pedi autorização à dona da história para contá-la. Vou colocar nomes reais e peço mais uma vez para que os altere na hora de contar o relato, tá vendo? Hoje eu já peço, se não alterar eu não vou contar, tá bom? Então, por favor, alterem, já mandem as informações todas alteradas e avisem. Os nomes estão trocados, tá? Me avisa para ficar tudo certinho. Cuidado, macumba pode matar. Vamos ver. Eu frequento a academia do meu bairro há uns 5 anos e nesse meio tempo acabei fazendo amizades por lá. Tinha 2 pessoas em especial que quando nos juntávamos passávamos a tarde inteira conversando. Uma dessas pessoas, então eu já troquei os nomes, ok? Só para ficar claro. Uma dessas pessoas era a professora da academia, a Joana. Assim como eu, ela é frequentadora e trabalhadora de um centro espírita kardecista aqui da nossa cidade. A outra pessoa é a Angelina, e a história se passa com ela. Angelina é uma mulher linda, tem uns 48 anos de idade e é muito conservada. Ela é daquelas coroas que param o trânsito, sabe? Corpo malhado, peitão, bundão, morena da pele bronzeada, cabelo Chanel de bico, preto e liso e cheio. O rosto dela era de uma mulher saudável, muito bonita. Não aparentava de jeito nenhum a idade que tinha. Era um exemplo para nós. Como frequentávamos a academia no mesmo horário, depois do almoço acabávamos fazendo treino juntas e ficávamos de papo com a professora por longos períodos. Falávamos de tudo. A gente se confidenciava e a Angelina, como era mais velha, era a que dava mais conselhos. Em uma determinada época, a Joana e eu notamos que fazia mais de 20 dias que a Angelina não aparecia na academia. Nós nos preocupamos, pois ela não era de faltar.
Mandei mensagem para ela no Facebook e nada dela responder. A Joana, idem. 1 mês e meio sumida, Angelina apareceu na academia. Nesse momento eu estava de papo com a Joana, quando notamos a Angelina entrando na academia e levamos um tremendo choque. Eu, de primeira, nem a reconheci. Só percebi que era ela quando a Joana exclamou: Angelina? Num susto, sabe? Ela estava completamente irreconhecível. Magra, muito magra, quase pele e osso, sabe? Pele pálida, meio acinzentada, o rosto caído, meio enrugado, o cabelo, que era um Chanel lindo e cheio, tava só o fiapinho. Ela estava completamente diferente, um semblante triste, definhando mesmo. Ela chegou na academia meio chorosa. Aquele horário a academia era vazia, horário de almoço. Por isso pudemos ir para o banheiro conversar melhor e saber o que é que estava acontecendo. As roupas dela estavam largas. Enfim, ela estava literalmente acabada. A Joana e eu estávamos preocupadas em saber o que estava acontecendo, o porquê dela estar daquele jeito. E ela começou falando que caiu de cama do nada. Começou com um resfriado bobo que em 2 dias virou uma pneumonia. Isso era muito estranho. Ela era realmente saudável. Não dá para uma pessoa desenvolver uma pneumonia assim tão rápido. Pois foi o que aconteceu com ela. Seguindo o que ela nos contou, depois de ficar quase 6 dias internada devido a essa pneumonia, ela começou com um início de infecção hospitalar. Por sorte, os médicos conseguiram reverter toda a situação e ela acabou se recuperando um pouco. Ela pedia todos os dias para ir embora. Como ela havia melhorado da pneumonia e a infecção não tinha ganhado força, os médicos avaliaram a possibilidade dela ir embora. Antes de receber alta, ela fez alguns exames de sangue que acusaram uma anemia severa. Antes de darem alta, os médicos sugeriram que ela ficasse um pouco mais no hospital, mas ela não queria de jeito nenhum. Recebeu alta, quase que por ter discutido com os médicos. Mesmo assim, eles ficaram de acompanhar o caso dela de perto. No dia da alta, seu marido estava trabalhando e quem a levou para casa foi o filho mais velho, que já não morava mais com ela. Quando ela chegou em casa, foi guardar algumas roupas do hospital e colocar outras para lavar. Olhando o guarda-roupas, percebeu que muitas coisas do marido não estavam lá. Ela ligou para ele a fim de saber onde estavam. Mas a chamada nunca completava. O celular deveria estar desligado. Ela se desesperou, afinal ele a visitava quase todos os dias no hospital. Nunca havia dado sinais de que estava cansado ou que não gostava mais dela. E do nada ele não estava mais em casa? Ela continuava a ligar, mas ele não atendia. Ligou para a filha do primeiro casamento dele e ela disse que fazia alguns dias que não conversava com o pai, mas que tentaria falar com ele. Também não conseguiu. A filha acabou se preocupando também, ligaram no trabalho dele e nada. Ele estava misteriosamente sumido. Esse era seu segundo marido. Estavam casados há pouco mais de 5 anos e eram muito apaixonados. Ela não entendia o porquê dele ter saído de casa, ainda mais depois de tudo que ela passou nesses poucos dias. Ela, contando essas passagens, deixou a mim e a Joana com o peito pesado. O rosto dela, seu semblante era muito escuro e amargo. A Joana e eu já havíamos percebido o que é que estava acontecendo ali. Alguém fez trabalho de macumba para ela. Enfim, ela continuou nos contando sobre os pensamentos que passavam na mente dela. Sempre a levavam a pensar em acabar com a própria vida. Ela estava com anemia, não conseguia comer nada, ou mesmo tomar algum suplemento. Ela dizia que tinha uma bola em sua garganta que não deixava passar nem água direito. No fundo, ela também sabia que aquilo não era algo físico e foi até a academia para pedir ajuda.
para levarmos ela ao centro espírita que frequentamos para verem o que podiam fazer por ela. Nosso centro espírita, o Centro Tal, faz atendimento a pessoas com casos parecidos, de segunda e quinta-feira. Por sorte, aquele dia era quinta-feira. Como de quinta o centro abre no período da tarde, eu saí da academia com ela e já fomos ao centro. A Joana ficou na academia até terminar seu horário. Chegando no centro, ela passou pela entrevista. Era muito nítido que ela estava realmente magiada. Na rua do centro, ela passou mal, quase não conseguiu entrar na casa. Para quem não sabe, os centros espíritas possuem uma rede de proteção construída por espíritos superiores que guardam o centro e impedem qualquer espírito ruim de entrar sem o auxílio de outro espírito trabalhador do centro. Geralmente, esses espíritos guardiões amarram o espírito que está obsediando a pessoa que está chegando no centro pedindo ajuda, para que posteriormente possa se estabelecer um contato entre os médiuns da casa com o espírito obsediador, e assim manter um diálogo para saber a origem do espírito, o que ele quer, etc. E por isso, muitas vezes, a pessoa obsediada se sente mal ao chegar num centro espírita branco, devido ao assédio forte que o espírito escuro está fazendo nela. É um trabalho espiritual super complexo e muito forte. Bom, ela se sentiu mal, mas conseguiu entrar. Conversou com um médium na entrevista que sugeriu o passe de desobsessão com diálogo. Esse passe não é o mais comum a ser indicado na casa, pois costuma assustar a pessoa que vai pedir ajuda. Geralmente a pessoa toma o passe com alguns médiums em uma sala e o diálogo com o espírito acontece em outra sala no mesmo momento. Não foi o caso dela. O médium a encaminhou a esse passe mais pesado. Ela estava com medo de passar por isso sozinha e, como eu já trabalho na casa, me deixaram ficar ao lado dela, mas como apoio para o processo. Funciona assim: a pessoa obsediada, no caso a Angelina, se senta em um banco. Atrás dela fica um médium passista que vai energizando a pessoa para que ela possa ficar bloqueada contra a obsessão e assim consegue equilibrar todos os seus pontos de força, os chakras. Eu fiquei sentada do lado dela, fazendo mais energização através de oração. Ao fundo da sala, mais médiums fazem esse apoio de energização, sempre com o auxílio de espíritos superiores. Sentada de frente para ela, fica um médium psicofônico, que consegue incorporar o espírito obsediador e falar o que o espírito está dizendo. Incorporar entre aspas. Nota: incorporar não significa que o espírito entra no médium. O espírito apenas entra na frequência do médium que toma os trejeitos do espírito e assim pode passar a comunicação. Ao lado do médium psicofônico existe o médium mediador, que com o auxílio de espíritos superiores consegue ajudar o espírito a entender o seu lugar e sair de perto da pessoa, geralmente o encaminhando para os planos superiores. A comunicação então começou. Quem se apresentou foi um tal de Exu Tremiterra. Gente, cada dia eu aprendo um nome novo tem tantos de Exu Tremiterra. Eu não conheço, pessoal, só tô falando aqui. E ele disse que a mulher, ele não falava o nome dela. Ele disse que a mulher pagou para ele matar a Angelina. A mulher queria o homem dela, tinha inveja dela, queria tudo que era dela. Então o trabalho dele era de debilitar a minha amiga Angelina na aparência e na saúde, até que ela morresse. E ele disse que a Bombogira, mais conhecida como Pombagira, estava trabalhando junto a ele. A Bombogira fazia a cabeça do marido dela para que ele se esquecesse dela e ficasse com a mulher, a Maledite, que não falava o nome. E tudo estava dando certo. Ele falou que conseguiu atingir a Angelina porque ela era muito preocupada com a aparência.
Ele estava à espreita, esperando ela baixar a sua sintonia, e quando ela se olhou no espelho, ele percebeu que ela ficou meio mal por conta de umas estrias na barriga. Assim, ela baixou seu padrão vibratório e ele conseguiu atacar e grudar nela. Foi aí que tudo começou e as coisas começaram a desandar. Gente do céu, nós não podemos nem ficar triste com a estria na barriga, que o bicho já vem e gruda. Ai, como eu amo meu cabelo, gente, adoro ele armado assim, sabe? Nossa, amo. Assim, tá meio sequinho, mas eu adoro. Esse pneuzinho aqui, então, é de estimação. Eu luto pra manter esse pneuzinho aqui, porque eu não ligo, eu amo, adoro. Tá tudo certo. Continuando. Eu sempre ouvi dizer que qualquer pensamento mais baixo era capaz de baixar o seu padrão vibratório e assim permitir que espíritos inferiores tomassem conta de você. Mas o que eu não imaginava era que um pensamento tão sutil fosse capaz de gerar tanto problema. Pois é. Claro que a macumba ajudou, né? Mas um simples entristecer de pensamento já é brecha pro capiroto acoplar e não sair mais. Pois é. Enfim, o diálogo no centro espírita kardecista meio que não deu frutos. O tal do Exu foi feito por um pai de santo da Quimbanda. Ele dava risada quando a autoridade dos espíritos superiores ordenavam que ele deixasse a Angelina. Ele não saiu. Ele só repetia que todos ali eram uns idiotas inúteis, que ele tinha recebido oferenda para matar ela e que ele ia fazer isso. Dava risada, xingava muito. Apesar de todo aquele amparo, eu acabei sentindo medo. Nunca tinha visto uma assistência tão pesada. No fim das contas, ele não largou ela mesmo. Os médios então pararam a psicofonia e tiveram que pedir que ela fosse a um centro de candomblé para poder receber ajuda. Porque ali eles não conseguiriam tirar o espírito por não lidarem com outros espíritos auxiliadores daquela mesma faixa de vibração. Eu não fui com a Angelina no candomblé por não ter muita afinidade com esse padrão de vibração, mas ela foi acompanhada do filho e da enteada. Lá, eles conseguiram fazer o diálogo e destruir a macumba. Apesar de hoje ela estar melhor, ela ainda não é a mesma Angelina que malhava comigo. Ainda passa por alguns tratamentos médicos, não recuperou, mas já está voltando à alegria de viver. Esse trabalho a deixou extremamente debilitada. O marido também não voltou. E segundo a filha, ele ainda parece estar meio que enfeitiçado. Ela ainda tenta acabar com isso. Espero que um dia ela consiga. Mil perdões pelo relato tão longo, mas isso é muito sério. Eu precisava explicar com detalhes. Espero que possam aproveitar. Mil beijos. Um beijo para você, muito obrigada. Por inveja. E, gente do céu, mas só porque ela baixou ali o padrãozinho, tipo, porque ela... Ai, meu Deus, tô com estria aqui. E aí que interessante ver que parece que alguns problemas têm lugares específicos para serem resolvidos. Vale pensar nisso. Às vezes o que você está tentando não está dando efeito, tentando arrumar no mundo espiritual, às vezes precisa de um outro local. E aí, nesses momentos, às vezes a gente precisa deixar de lado o preconceito ou alguma coisa com outra religião e ir em busca de ajuda. Né? Gente, que coisa pesada. Olha só, queria o marido dela, queria a vida dela, inveja. Mulher bonita, vou ficar com inveja, eu quero tudo que é dela. É complicado, né, gente? É complicado. Bom, pessoal, este foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Se forem comentar aqui embaixo, só se for algo a acrescentar, tá bom? Com respeito, por favor. Principalmente respeito às religiões. O que eu contei aqui foi o que ela me passou. Eu não entendo, eu não conheço direito. Foi a experiência que ela teve com essas entidades e tudo mais, certo? Então, só peço respeito aqui nos comentários sempre, ok?
Pessoal, um beijo pra vocês, muito obrigada. E fiquem ligados que logo mais à noite tem mais relatos de Maledite. Beijos e fui!